Caros visitantes, prezados descendentes do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco, senhoras e senhores. Mandas-me o rei que conte declarando de minha gente a grão genealogia. Não me manda contar estranha história, mas mandas-me louvar dos meus a glória. Invocamos os versos de Camões, do seu épico poema Os Lusíadas, para honrar a memória deste grande patriarca, ancestral de muitos de nós aqui presentes nesta noite memorável para o Pompéu e para as Minas Gerais. O padre doutor Jorge de Abreu Castelo Branco, cujo tricentenário celebramos com as honras e as glórias que tanto merece o nobre homenageado e cuja memória sobrevive à ação do tempo. Sinto-me honrado, senhor presidente, e agradeço a vossa excelência pela distinta deferência em nos confiar, dentre tão ilustrados confrades desta casa de Hugo de Castro, dentre os insignes membros da comissão deste tricentenário, e dentre as dezenas de milhares dos descendentes do Dr. Jorge, o digno encargo de lhe ser o porta-voz nesta homenagem que hoje tributamos à memória do nobre patriarca dos pompeanos e de tantos cidadãos espalhados por essas minas e pela terra de Santa Cruz. Transcorridos 3 séculos do feliz nascimento desse homem, o pouco que se conhece a respeito dele é mais do que suficiente para se lhe admirar a personalidade marcante e que ainda nos influencia 300 anos depois de sua peregrinação neste mundo. Celebramos hoje os 300 anos de seu nascimento para a fé cristã, como disse o presidente. Nesse mesmo dia, 29 de abril, há exatos 3 séculos, em 1723, na pia batismal da histórica Sé Catedral de Santa Maria do Viseu, pelas mãos do padre Bernardo Soares, recebi o sacramento do batismo o pequeno Jorge, que então ingressava no corpo místico da Igreja de Cristo e recebia a graça divina e a fé cristã que viria a professar ao longo de toda a sua existência. Filho de José Rabelo Castelo Branco e de sua mulher Isabel Maria Guedes Pinto, era afilhado do reverendo Manuel de Albuquerque Abade, por procuração feita a seu sobrinho, o doutor Antônio Rabelo Castelo Branco, e Mariana Teresa, irmã do doutor Jerônimo de Oliveira, todos do Viseu, onde o doutor Jorge nasceu. A bela e sempre nobilíssima cidade do Viseu é um rico tesouro de memórias, abraçada pelas serras da Estrela, Caramulo, Leomil e Montemuro, em terras banhadas pelo Volga, Dão e Pavia, bem no centro-norte de Portugal. Viseu é dos lugares mais antigos de toda a Europa. Sua gloriosa história está intimamente relacionada com a história de Portugal. Sua incontestável antiguidade remonta à época castreja, com as fortificações pré-romanas. Terra de Viriato, guerreiro e herói das tribos lusitanas, o Planalto de Viseu fora ocupado pelos romanos e desde o século VI, ao tempo do domínio visigótico, já era sede do antigo e célebre bispado, anterior mesmo à invasão moura, que ali teria nascido, da invasão moura, cuja espada tantos estragos causou. Antes da fundação de Portugal, Viseu foi várias vezes residência dos condes Dona Teresa e Dom Henrique, pais de Dom Afonso Henriques, o rei dos portugueses que ali teria nascido. O poeta medieval Jorge Cardoso, do seu Angiológio Lusitano, lhe dedica esse barroco soneto, que tão bem resume a história da terra do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco. Chego, cidade insígne a contemplar-te, Viseu de 5 séculos memorados, que em tanto já florente, já prostrada, teatro fostes de Minerva em Marte. Não poderá a fortuna aniquilar-te, pois sendo tantas vezes assolada, qual fênix entre as chamas abrasada, tornas das mesmas a levantar-te. Eterniza e estampa teu retrato, do letes apesar teu cego inimigo, mas também se opõe ao tempo ingrato. És glória de Lusos, de árabes castigo, seta de Afonso, triunfo de Viriato, berço Eduardo, mármore a Rodrigo. Outro célebre poeta viseense, também da Idade Média, João de Pavia, que bem pode ser considerado o Camões de Viseu, publicou no ano de 1638, em 10 cantos,
o grande e épico poema descrição a cidade de Viseu e suas antiguidades e coisas notáveis que contam em si e seu bispado composta por um natural. Nele verás a série dos seus bispos, desde o tempo do conde Henrique seu filho, o santo rei Dom Afonso Henriques, com os principais apelidos das mais nobres famílias que procedem dessa antiquíssima cidade. No precioso manuscrito que é conservado na Biblioteca Nacional de Portugal, Pavia transcreve o soneto que traz bulhões da nobreza dessa cidade. Soares, Melos, Amarais, Cardosos, Castéis Brancos, Almeidas e os Loureiros, Costas Homens, Alves, Serpas, Ribeiros, Carvalhos e Pereiras generosos, Vasconcelos, Queiroz, Lemos e Viçosos, Bulhões, Campos, Ferraz, Ferrões, Monteiros, Motas, Leitões, Mesquitas e Barrosos, Pais, Rabelos, Machados, Figueiredos, Seixas, Alvelos, Barros e Porteiros, Regos, Fonsecas, Andrades e Teixeiras, com Gouveias, Moreiras e Azevedos, Pessoas e Proenças, bons coelhos, são de Viseu as gerações primeiras. Dos versos de João de Pavia, ainda temos que são os viseus, na pátria, belicosos, fora dela, constantes companheiros. Por sua gente altiva, a cidade onde se ergueu a antiga fortaleza de Viso sempre foi vigilante em conservar seu nome sublime, sem a corrupção dos tempos e suas novas cidades. 300 anos depois, Pompéu é a nossa Viseu. Daqui, desse pedacinho do céu, onde o sol brilha com mais resplendor, 300 anos contemplam, sobre a sombra dos Buritis, essa grandiosa história de lutas e glórias que construiu o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco e sua vasta e tão ilustrada descendência. As primeiras informações biográficas sobre o Dr. Jorge foram publicadas pelo grande patrono da genealogia mineira, o cônego Raimundo Otávio da Trindade, no livreto Garcias Velhos, Campos Lemes e Castelo Branco, em Pitangui, Minas. Foi o cônego Trindade que, em 1939, forneceu ao Dr. Coriolano Pinto Ribeiro e a Jacinto Guimarães informações seguras a respeito dessa célebre família. Era o ponto de partida para o resgate e preservação dessa monumental genealogia que tanto enriquece o Brasil. Seguindo as trilhas do pai, o querido e saudoso Dr. Deusdete Pinto Ribeiro de Campos publicou em 2012 o livro Os Castelo Branco daqui, no qual realizou sua tentativa de organizar a ascendência do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco. Por ela, percebe-se a nobreza da família, composta por fidalgos desde os tempos de Dom Afonso Henriques. Segundo essas pesquisas, aprimoradas no último livro do Dr. Deusdete, Dona Joaquina do Pompéu e o seu tempo, editado recentemente em 2020, enriquecidas com dados extraídos diretamente do processo De Genere et Moribus, o pai do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco é filho homônimo de José Rabelo Castelo Branco, natural de Viseu, e de sua mulher, Catarina ou Caetana de Bastos, natural da vila de Torres Novas, freguesia de Santa Maria, arcebispado de Lisboa, a qual era irmã do padre Antônio Dias Coelho, tio-avô do Dr. Jorge. Sua mãe, Dona Isabel, nascida da vila de Tondela de Besteiros, bispado de Viseu, é filha do licenciado Jacinto Lopes Pinheiro, médico dos partidos de Sua Majestade, na Universidade de Coimbra, natural da vila de Penedono, do bispado de Lamego, e residente no Viseu, e de sua mulher, Mariana Neta da Silva, natural de Coimbra, onde morava no Beco de Quebra-Costas, freguesia da Sé. A mesma avó é irmã do padre Antônio Nunes Pinheiro, tio-avô materno do Dr. Jorge. Decaneto de Nuno Gonçalves de Abreu e Joana Rodrigues de Vasconcelos, Dr. Jorge Abreu tem por octavô o fidalgo da casa do infante Dom Fernando, Lopo Rodrigues de Abreu, casado com Brites Vaz Cardoso, foi o primeiro senhor de Fornos de Algodres, onde se localiza a Casa da Torre, a residência dos condes, conhecida por Solar dos Abreu Castelo Branco. O Dr. Jorge de Abreu ainda é 22º neto de Gonçalo Martins de Hebreus,
hebreus, Abreu, companheiro do conde Dom Henriques e mordomo-mor de Dom Afonso Henriques. Teria sido general na batalha que derrotou os castelhanos na Veiga da Matança, próximo de Arcos de Valverdes. Pela valentia e êxito na luta, el rei lhe fez mercê da torre, a torre e casa da grade, e lhes fez assento na freguesia de São Pedro de Morufi, termo de moção, onde fundou a Torre de Abreu, Quinta e Couto, na aldeia de Morufi, com lugar na pica de regalados solares, e tinha, senhoras e senhores, tinha mais de 160 mil vassalos. Gonçalo, o senhor de Abreu, é pai do imperador Guido, 27º duque de Spoleto, que foi casado com dona Emerezenda Eres, os quais são avós do undecaneto de Jorge de Abreu, Vasco Paz Castelo Branco. Primeiro que usou esse sobrenome, por ter sido alcaide mor de Monsanto e da Covilhã, título recebido em 1377, cujo terreno era o lugar de Castelo Branco, onde possuía suas fazendas. Senhor presidente, senhoras e senhores, vê-se, pois, a grandeza da terra que viu nascer o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco, cuja nobreza de sangue e de caráter vem desde seus ancestrais mais remotos, que lutaram ao lado de Dom Afonso Henriques pela fundação do belo Portugal. A bravura e a lealdade dos Castelo Branco na célebre Batalha de Ourique, transcorrida em 1139, quando se derrotaram os mouros, é lembrada nesta quintilha de Dom João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca, na sua heraldologia métrica. Dos que nos campos valentes do Ourique se sacrificaram, seu sangue, donde alcançaram fama, mas seus descendentes, Castéis Brancos, se chamaram. Ao tempo do nascimento do Dr. Jorge, seus pais eram moradores da Rua da Direita, uma das mais emblemáticas da cidade do Viseu, onde certamente possuíam algum vínculo com o majestoso solar dos Viscondes de Trichedo. Brazonado, o belo palacete barroco ostenta 2 escudos em seus portões. Um esquartelado de Parangal, Castelo Branco, Cardoso e Vasconcelos. Outro, também esquartelado, de Parangal, Lacerda, Figueiredo e Cardoso. Ali, vê-se o imponente leão dos Castelo Branco, presente no brasão dessa família, cantada em versos por João Rodrigues de Sá, desde o século XVI. Onde se der Campo Franco, em novo mais dino estado, rompente leão dourado, trarão os de Castelo Branco, em campo azul assentado. E de sua perfeição, e quanto val com razão, dará muito certa prova, em seu conde Vila Nova, aquela de Portimão. O jovem Jorge, ainda adolescente, seguiu para Coimbra, terra da avó materna. No seminário da cidade dos estudantes, abraçou a vocação sacerdotal. Tornou-se clérigo in minoribus. No mosteiro de Santa Cruz, das mãos de Dom Frei Manuel de Jesus e Maria, bispo de Nanquim, recebeu a primeira tonsura e as ordens menores, respectivamente a 4 e 5 de março de 1735, quando tinha apenas 12 anos de idade. Na mesma cidade dos doutores, dos amores e da saudade, Jorge de Abreu continuou os estudos e 10 anos depois bacharelou-se na Faculdade dos Sagrados Cânones pela Universidade de Coimbra, com formatura oficializada no dia 27 de fevereiro de 1745. Em 6 de dezembro daquele mesmo ano, o Papa Bento XIV criava no interior do Brasil a Diocese de Mariana, a primaz das Minas Gerais, ereta por meio da bula Candor Lucis Aeternae, e nomeava primeiro bispo Dom Frei Manuel da Cruz, então bispo do Maranhão, cuja capitania
era governada por João de Abreu Castelo Branco, governador e capitão-general do estado do Grão-Pará e Maranhão, o qual era parente do Dr. Jorge, seu primo em 10º grau, pentaneto que era do primeiro senhor de Fornos de Algodres. A efervescência das minas e a febre do ouro parecem ter despertado no jovem clérigo bacharel a percepção de oportunidade de sucesso profissional no novo bispado, que logo se instalaria em terras tão distantes. Assim, transfere-se para as Minas e se estabelece, exercendo a advocacia na cidade de Mariana, onde chegou no ano de 1747, quando um arretel, menos de meio quilo de açúcar, era comprado pelo valor de meia pataca doiro, que são 300 réis, quando estava barato, conforme declaração do próprio Dr. Jorge de Abreu. Bem te nomeias Mariana, assim canta Jacinto Guimarães. É Mariana a liturgia, a piedade, a tristeza, que desperta em toda a gente o mais suave dos nomes. Na cidade das primazias, o coração daquele jovem foi conquistado por uma donzela, que também transpora o Atlântico com sua família. Trata-se de Dona Jacinta Teresa da Silva, filha de Gaspar José da Silva e Sobral, e Dona Bernarda Maria da Conceição. Jacinta foi batizada na freguesia do Salvador, Ilha do Faial, arcebispado de Angra, onde nascera, indo seus pais deste reino de Portugal para os estados da América. A mãe de Jacinta era natural da freguesia de Nossa Senhora da Anunciação de Mértola, arcebispado de Évora, enquanto o pai, nascido em São João Batista, da vila de Sernancelho, bispado de Lamego, veio para essas minas como soldado dos dragões, sendo um dos mais antigos integrantes dos corpos militares regulares de Minas Gerais. Entre 1733 e 1750, encontravam-se os pais de Dona Jacinta Teresa, estabelecidos em Mariana, onde batizaram 5 de seus pelo menos 8 filhos, 4 deles afilhados do mesmo compadre, o doutor Jacinto de Figueiredo Freire de Andrade, ou de sua esposa Caetana. Entre os irmãos de Dona Jacinta Teresa, destacamos Maria Clara Sobral, casada com o capitão Domingos Fernandes de Oliveira, e o padre José Guedes da Silva, habilitado e ordenado no bispado marianense, cunhados, portanto, do Dr. Jorge de Abreu. Foi nessa família que o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco se casou. A cerimônia deu-se pelo meio-dia de 20 de fevereiro de 1748, na capela de Santo Antônio do Bacalhau, filial da matriz de Guarapiranga. Com especial licença do vigário, oficiou o ato o reverendo padre Bonifácio da Costa Matos, na presença das testemunhas André Martins Pires e Manuel Ferreira Veiga. Uma semana depois, a 27 de fevereiro de 1748, quando se encontravam em plena lua de mel, o novo casal pôde participar da memorável instalação da diocese e seu áureo trono episcopal, assistindo às pomposas e fantásticas cerimônias com que para sempre se marcou na história eclesiástica de Minas a entrada solene de seu primeiro bispo. Na leal cidade das primazias, Jorge e Jacinta tiveram 9 filhos: Eufrásia Leonor, Ana, José, Agostinho, Joaquina Bernarda, Francisco Jorge, Floriana, Domiciano José e Germano, nascidos entre dezembro de 1748 e 1760, praticamente um por ano, à exceção dos 3 últimos. Em dezembro de 1748, quando nasceu sua primogênita, vemos o Dr. Jorge de Abreu provido no grupo dos primeiros funcionários da Cúria de Mariana, na função de advogado do juízo eclesiástico, provido pela mesma Câmara do Bispado. A partir de então, passou a exercer a advocacia num e noutro foro, perante autoridades jurisdicionais seculares e canônicas. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, a primeira lei da história
é não ousar dizer nada de falso, nem sequer esconder o que é verdadeiro. Evoco essas letras do Santo Padre Leão XIII, da Epístola Sepenúmero Considerantes, de 1883, para mencionar aqui um dos obstáculos enfrentados pelo Dr. Jorge em decorrência do regular exercício do seu sacerdócio advocatício perante aquelas jurisdições de Mariana. Ao se instalar o bispado, iniciou-se o funcionamento da Câmara Eclesiástica, na qual o ordinário local, por seu vigário-geral, exercia o juízo canônico sobre as causas da igreja ou de que esta deveria conhecer e julgar, segundo os sagrados cânones, naquela época, em plena Idade Média e com total atuação do Tribunal do Santo Ofício. A falta de estrutura, a exemplo da ausência de aljube, impunha à igreja, por provisão régia, servir-se da cadeia pública de Mariana para custodiar os presos sujeitos à sua jurisdição eclesiástica, mediante assento das prisões e alvarás de soltura em livros privativos da cúria, mas mantidos pelo mesmo carcereiro, que era subordinado à autoridade civil. São coisas do regime do padroado. O compartilhamento dessa estrutura e as atribuições muitas vezes concorrentes entre as duas autoridades acabou gerando inúmeros e sérios conflitos de competência, fruto da intromissão de um poder no outro. Nesse sentido, alegava o bispo que tanto o ouvidor de Vila Rica, Caetano Costa Matoso, padrinho de Dona Joaquina do Pompéu, quanto o juiz de fora de Mariana, Francisco Ângelo Leitão, ambos ligados ao Dr. Jorge por vínculos profissionais e compadratos, ao exercerem a jurisdição secular, acabavam invadindo a jurisdição eclesiástica, seja conhecendo de recursos interpostos no cível em face de ações criminais do foro canônico, seja expedindo editais e provimentos que afrontavam a jurisdição canônica, sejam tomando contas das irmandades religiosas ou cobrando foros sobre imóveis do seminário e outras propriedades da igreja, seja por não observarem formalidades processuais necessárias, seja por soltarem arbitrariamente os presos da jurisdição eclesiástica, ou reterem o livro de prisões e solturas dos réus daquele foro, seja ainda extraindo violentamente um preso que, por ordem do vigário-geral, estava na cadeia daquela cidade, remetendo-o para a do Ouro Preto, seja também exigindo licença do juiz de fora para o ingresso de presos na cadeia pública, presos da igreja na cadeia pública, ou ainda julgando por sentença uma concordata celebrada pelos advogados para, sob imposição de multa, não atuarem no foro eclesiástico, enquanto fosse vigário-geral o Dr. José dos Santos, que consideravam não administrava a justiça e julgava contra a lei do reino. Vejam só, era em meio a esse ambiente conflituoso e quase belicoso que o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco exercia a sua advocacia, numa e noutra esfera. O cônego Raimundo Trindade comenta todos esses fatos no capítulo Contrariedades Sofridas por Dom Frei Manuel da Cruz, na sua esplêndida obra Arquidiocese de Mariana. Sobre esses episódios, o prelado primaz dos primares dirigiu diversas representações à sua majestade Dom José, rei de Portugal, e aos governadores capitães generais das Minas, desejando restaurar e assegurar o respeito e a imunidade de sua jurisdição eclesiástica. Em duas dessas cartas, compiladas pelo saudoso Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues, no copiador de Dom Frei Manuel da Cruz, é mencionado expressamente o nome do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco. Ambas as correspondências são de 1751. Também represento a Vossa Majestade que, tomando-se na Bahia assentos a favor do carcereiro da cadeia desta cidade e do bacharel Jorge de Abreu Castelo Branco, e sendo logo cumprido pelo vigário-geral em 15 de novembro do ano passado, não querendo o dito bacharel requerer soltura com certidão do escrivão da coroa,
e de como tinha cumprido e queria obedecer ao assento antes que o vigário-geral mandasse soltar, sem ele o requerer, contra o estilo observado, o doutor juiz da coroa lhe passou o alvará de soltura, sem atenção a ser preso desta jurisdição eclesiástica. Na outra, esclarece o bispo ao governador Gomes Freire de Andrade, que a ordem do ouvidor se fez na pessoa do bacharel Jorge de Abreu Castelo Branco, na cadeia desta cidade, em que estava preso pela do meu vigário-geral, e juntamente com o teor de 3 provimentos, que o juiz de fora Francisco Ângelo Leitão, no livro dos assentos dos presos, deu com injúria e detrimento desta minha jurisdição. Porém, depois de se mandar passar, se furtou a diligência por intrometer o dito bacharel a impedir a dita certidão, agravando para o ouvidor. Foi assim que, nas palavras do cônego Trindade, o doutor Jorge de Abreu foi preso por ser considerado perturbador da jurisdição da igreja. Percebemos, senhoras e senhores, claramente, que essa prisão decorreu da interposição de um recurso no foro secular, em fiel cumprimento aos provimentos do ouvidor da comarca, tidos pela igreja como ofensivos à jurisdição eclesiástica, e por isso, causa e ocasião de quantos distúrbios e perturbações experimentou o vigário-geral com escândalo grande. De fato, o livre e independente exercício da profissão advocatícia, que também é um sacerdócio, rendeu ao doutor Jorge de Abreu esse grande sacrifício, que todavia não maculou sua imagem, nem a sua personalidade, porquanto, tempos depois, viria a ser ordenado padre pelas mãos do mesmo bispo, Dom Frei Manuel da Cruz. Com efeito, podemos parafrasear a eminente e querida professora Regina Almeida, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, aplicando as palavras por ela dedicadas a Dona Joaquina, também ao pai da Dama do Pompéu. Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco não foi um vilão. Dr. Jorge foi um cidadão e advogado, e nada mais difícil que o exercício da cidadania por meio da advocacia, verdadeiro sacerdócio, tão essencial à realização da justiça. Apesar dos pesares, o Dr. Jorge continuou residindo com sua esposa em Mariana, e seu lar era enriquecido com o nascimento de novos filhos. Depois desses episódios, já falecido seu pai, isso antes de 1749, já ali por volta de 1755, requereu a sua majestade licença para voltar ao reino. Na petição, que foi despachada em Lisboa em princípio de 1756, menciona que, com sua mulher, Dona Luísa Sobral, o documento consta Dona Luísa e não Dona Jacinta Teresa, com sua mulher e 4 filhos, se querem transportar para este reino de Portugal, para vir cuidar na sua casa e nas suas fazendas, por ser nele muito necessária a sua assistência. O Conselho Ultramarino, lá de Lisboa, depois de ouvir o governador da capitania, aqui em Minas Gerais, acolheu o pleito, enfim julgado um ano depois, em 8 de fevereiro de 1757. Não se sabe se essa viagem se efetivou. Caso tenha sido, possivelmente, Dona Joaquina, ainda criancinha, estivera em terras portuguesas. Certo é que, pouco tempo depois, em outubro de 1759, os filhos Agostinho, Francisco e Domiciano, irmãos de Dona Joaquina, com apenas 8, 6 e 2 anos de idade, requeriam ao bispo de Mariana habilitação para serem admitidos à prima tonsura. A 28 de março de 1762, faleceu Dona Jacinta Teresa da Silva. Celebrada a missa de corpo presente na histórica Sé Catedral Marianense, foi sepultada na igreja de São Francisco de Assis, da Venerável Ordem Terceira, da qual era irmã. Lindolfo Otávio Xavier enaltece o exemplo do Dr. Jorge, que com menos de 40 anos de idade, enviuvando-se da esposa que tanto estimava e com quem lhe dara 14 anos de vida comum e feliz, não procurou nos braços de outra mulher o aconchego que lhe faltava,
pela perda de tão nobre companheira. Procurou sim, na igreja, no sacerdócio, o arrimo espiritual que a ausência do anjo doméstico lhe arrebatara. De fato, logo que ficou viúvo, Dr. Jorge passou a adotar procedimento de eclesiástico, andando com hábito e tonsura por já ter as ordens menores, abrindo coroa e fazendo hábito clerical desde que sua esposa faleceu. Assim, desejando muito servir a Deus no estado de sacerdote, já em 18 de junho daquele ano, menos de 3 meses depois do falecimento da esposa, requereu ao bispo de Mariana que eu o admitisse como compatriota do bispado para poder retomar a carreira eclesiástica, pois tinha grande desejo de tomar todas as ordens que lhe faltavam ainda para maior serviço de Deus, bem espiritual e consolação sua. Também apresentou o patrimônio exigido, o qual foi constituído por uma fazenda de roça com capoeiras e matos virgens, citas no Gualacho do Sul, freguesia do Sumidouro, que partiam com terras de Manuel Marques Pimenta, João Martins da Cunha, herdeiros do capitão Antônio Alves Castro e o coronel Guilherme Mainar da Silva, de cujos bens fez doação o capitão João Ferreira da Silva no valor de 800 mil réis. Por já ser formado na Faculdade dos Sagrados Cânones e possuir idade madura, foi Dr. Jorge dispensado dos interstícios e extratempora, porquanto seria útil ao bispado e poderia servir o mesmo no que sua excelência lhe determinasse. Ainda a seu requerimento e a de cautela, foi dispensado em toda e qualquer irregularidade em que se achasse em curso, porquanto fora casado e tinha advogado nos auditórios seculares, e sendo procurador em causas crimes, dando conselho nas mesmas, sendo assessor e procurador, poderia ter por esse motivo incorrido em alguma irregularidade, suposto a ignorar-se. Assim, a 24 de setembro de 1762, sexta-feira, dia de Nossa Senhora das Mercês, menos de 6 meses depois de ficar viúvo, foi promovido ao presbiterato, recebendo as ordens sacras em ordenação geral, realizada na capela do Palácio Episcopal de Mariana, conforme carta de ordens expedida por Dom Frei Manuel da Cruz. De fato, o Dr. Jorge encabeça a lista dos 29 sacerdotes que integraram a última turma de presbíteros ordenados pelo primeiro bispo de Mariana, que depois de mais de um ano de enfermidade, faleceu em 1764. O agora padre doutor Jorge de Abreu Castelo Branco permaneceu ainda naquela cidade episcopal. Ali continuou a residir como sacerdote, exercendo o ministério eclesiástico e a advocacia, mas por pouco tempo, cerca de 3 ou 4 anos. Em razão de contrariedades que lhe sobrevieram, mudou-se para Pitangui, terra dos taipas do outrora, a vila de Pitangui. 300 anos, senhora, passaram já sobre ti. Mas tu tens da mocidade a força, o brilho, o vigor. Se há muitas da tua idade, nenhuma do teu valor. São versos de Corpozinho Filho, no hino do bicentenário de Pitangui. Na velha serrana, Dr. Jorge usufruiria da companhia e, quiçá, da sociedade profissional de seu irmão, o também advogado Dr. Antônio José de Abreu Castelo Branco, que ali se casara e chegara a exercer as funções de vereador no ano de 1761, ao lado do sargento-mor Gabriel da Silva Pereira, nosso ancestral. Sem nunca deixar a advocacia, cujas causas patrocinava com demasiada paixão, tornou-se padre Dr. Jorge, o 10º vigário encomendado da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, nomeado por provisão de 21 de dezembro de 1766, paroquiou Pitangui até o fim do ano de 1768, isto é, por 2 anos e 10 dias. Nesse mesmo ano, Dom José de Menezes Castelo Branco e Abranches, o 6º conde de Valadares, assumia o governo da capitania de Minas.
No ano seguinte, o padre Jorge requeria que a provedoria da Real Fazenda de Vila Rica lhe satisfizesse as côngroas vencidas naquela serventia de vigário encomendado de Pitangui, desde a provisão até o tempo em que se findou a referida encomendação. Foi naquela 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais que sua família se estabeleceu, criou raízes e frutificou, tornando-se das maiores e mais conhecidas em toda Minas Gerais. Suas 3 filhas mais velhas casaram-se com 2 primos, netos de um dos fundadores de Pitangui, Antônio Rodrigues Velho, o Velho da Taipa. A primogênita, Eufrásia Leonor Guedes da Silva Sobral Abreu Castelo Branco, se casou com o advogado Dr. Manuel Ferreira da Silva, pitanguense, formado em Coimbra, que viúvo desposou a cunhada, Ana de Abreu Castelo Branco. A célebre dona Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco convolou núpcias com o capitão de ordenanças Inácio de Oliveira Campos, transferindo-se depois para a fazenda de Nossa Senhora da Conceição do Pompéu, dando origem a essa próspera cidade que se tornou a capital da preservação da história e da genealogia de tão importante família a que tanto deve Minas Gerais e o Brasil. Outro filho, o capitão Agostinho de Abreu Castelo Branco, que também residiu em Pitangui, onde arrendou um tabelionato e faleceu deixando viúva Felisberta Inácia de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, vem a ser nosso 8º, tornando-nos, dessa forma, também descendente do Dr. Jorge de Abreu. Não se tendo maiores notícias sobre José, Floriano e Germano, sabe-se que os outros filhos do Dr. Jorge, Francisco Jorge e Domiciano, em 1780, requereram ao juízo eclesiástico de Mariana justificação de estado livre, declarando que do Rio de Janeiro, para onde foram conduzidos em menor idade, passaram a maior. Tudo indica que nesse período, entre 1770 e 1780, tenha o padre Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco se transferido para o Rio de Janeiro, cujo bispado era governado desde 1773 por Dom José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco, possivelmente outro parente seu. Em novembro de 1782, vemo-lo de fato no Rio de Janeiro, exercendo a advocacia no patrocínio de causa vinda do juízo de Sabará, que tinha por apelante João Viário do Rego e apelado o ajudante Roberto Alves de Araújo, conforme recibo de 12.800 réis de honorários pagos pelo capitão José Fernandes Valadares, e que renderam na fundição 10.450 réis. Sua personalidade tornou-se conhecida e lhe rendeu fama. É o que se depreende dos preciosos documentos publicados pelo saudoso Dr. Deusdete nos seus 2 últimos livros. Nas entrelinhas da curiosa devassa, que em 1783, no Rio de Janeiro, instaurou o Tribunal do Santo Ofício em face do seu filho Agostinho, naquele episódio em que se envolveu com Manuel Henriques, o lendário Mão de Luva, podemos pensar interessante detalhe da personalidade do Dr. Jorge de Abreu, que pelas testemunhas é intitulado o Cécio. Essa palavra, em desuso nos tempos atuais, aguçou a nossa curiosidade. Fomos buscar o seu significado no Dicionário do Povo, editado em Lisboa, em 1907. Lá está, na página 641, Cécio, adjetivo e substantivo, garrido, tafu. Senhor presidente, meus senhores e minhas senhoras, vejam como um pequeno detalhe é capaz de revelar grande característica do Dr. Jorge de Abreu, conhecido e reconhecido pelo saber com que exercia o seu ofício e pelo requinte no seu vestuário, que faziam dele sempre admirado, por ser loção de gala, vistoso, formoso, gentil e viçoso. Entre os anos de 1780 e 1791, quando a derrama aterrorizava o povo e eclodia a Inconfidência Mineira com a prisão e devassa dos conjurados, o Dr. Jorge,
como capelão no Rio de Janeiro, escreve cartas à corte. Usando seus conhecimentos na área do direito tributário, revela-se fiel colaborador da coroa na defesa dos interesses do erário régio. Também indica viagem feita a Portugal, onde estiver enfermo. Assim, envia ao secretário de Estado de Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, 2 métodos para se evitar o extravio do ouro que se faz nas Minas Gerais. Também remetia outro método para evitar o desvio dos diamantes nas lavagens, córregos e ribeirões da demarcação diamantina. Ao mesmo tempo, reiterava pedido para ser provido na cadeira de cônego doutoral da Santa Sé do Rio de Janeiro, ou na vigararia da freguesia de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina, cargo que ele dizia ser mais cômodo. Com sua experiência de 42 anos de Brasil, lidando sempre em um escritório público e com partes, comenta o Dr. Jorge que pagar o quinto, pondo ouro no valor de 15 tostões cada oitava, é vexar as minas e arruinar inteiramente todo o povo, vindo todos os moradores a pagarem o quinto, quando só deve pagar o mineiro, que é o que tira o ouro. Com essa técnica pericial, continua sua tese tributária, detalhando o modo de se aumentar a arrecadação, sem sobrecarregar o contribuinte e diminuindo a evasão fiscal. Aquele secretário, em 1791, aquele secretário de Estado comunica ao bispo do Rio de Janeiro que foi autorizada pelo rei que fosse o padre Dr. Jorge Abreu Castelo Branco colado na igreja de Nossa Senhora do Desterro de Santa Catarina. Isso, porém, no caso de Sua Excelência o Bispo, achar que ele tem todas as qualidades necessárias para bem exercitar o ministério de pároco. Em 30 de setembro daquele ano, o padre Jorge responde enérgico ao secretário de Estado, reafirmando o seu interesse em ser colado naquela igreja, embora não fosse sua intenção prejudicar o prelado que lá já se encontrava, por ser pessoa de muitos méritos. Ainda comenta ter recebido despacho para poder usar das suas ordens em todo o bispado, por tempo ilimitado, embora os demais padres tivessem de renovar a provisão todos os anos, e os formados a cada 3 anos. Isso revela o prestígio que tinha o padre Dr. Jorge perante o bispo do Rio de Janeiro. A última correspondência localizada data de 14 de novembro de 1791, quando do Rio de Janeiro, o capelão Jorge de Abreu Castelo Branco enviou outra carta para Martinho de Melo e Castro sobre os quintos reais e regimento das terras minerais. Ignora-se onde e quando tenha falecido o padre Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco. Na sua penúltima correspondência, que conhecemos, reafirmou seu amor pela profissão jurídica. Sou formado desde a era de 1745. Tenho vivido pelas minhas letras na advocacia, com agrado de todos. Continuarei nele, até que Deus me chame a juízo, e enquanto o Senhor me emprestar a vida, executarei como devo as ordens de Sua Majestade. Terminou os seus dias com esse mesmo espírito de retidão, cheio de vida proba e relevantes exemplos de fé cristã e ardor pela família. Deixados como herança a toda a sua descendência, através do morgado espiritual que instituiu. Em seu testamento moral, fez ele um escrínio do dever de cidadão, soldado de Deus, da pátria e da família, pedindo que todos os seus descendentes lessem esse breviário doméstico e cívico e guardassem seus ensinamentos. Conforme Lindolfo Otávio Xavier, do precioso documento, que do princípio ao fim é vazado em língua clássica do melhor quilate daquela época, mais uma vez, o padre Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco revela elevada cultura, espírito evangélico, ânimo missionário reformado, franqueza rude ao ver gastar heresias e libertinagens,
conhecimento profundo da alma humana, piedade pelas suas fraquezas e coragem de vergastá-las para redimi-las. São 16 homilias em tom afetuoso e paternal, abrindo os olhos dos filhos para a prática da virtude como o único caminho para a felicidade. Assim inicia. Instrução que deixo a meus filhos com a recomendação de se governarem por ela, tomando cada um em particular para si as advertências que lhes faço. Já que não está da minha parte, amado filho, o fazer-te feliz, porque o moderado patrimônio que possuo te não habilita para ficares rico, nem me dá meios para te pôr no caminho de gozares mais honras que as com que nasceste, quero ao menos concorrer para a sua mais sólida felicidade, instituindo um morgado que possa seguramente gozar, sem vocação de progenitura, porque se estende igualmente a todos, e no que for aplicável também às fêmeas, porque é dos que estão sujeitos à lei sádica ou mental, tanto mais estimado quanto menos dependente da fortuna, de tal rendimento, que quanto mais uso fizeres dos bens que nele te deixo, menos falta hão de fazer. Esse morgado, a leitura é recomendável a todos. Pedimos licença para ler um trecho do último documento. Em qualquer estado que tenhas, em qualquer lugar que ocupes, e em toda parte aonde te achares, te peço que andes sempre revestido de prudência. É esta virtude essencialmente necessária a todos. Não sejas dissimulado, da mesma sorte, não fales coisa alguma sem reflexão. Tudo o que aqui te advirto se encaminha a viver bem com os homens. E quanto mais é necessário, é viver bem com Deus. Neste ponto, se deve empregar máximo empenho. Termina o seu morgado com esta exortação: este seja o teu principal empenho, viver uma vida pura, inocente e virtuosa. Que se conseguires esta felicidade, depois de na terra seres ditoso, me persuado que o serás eternamente, gozando a visão beatífica, que é o principal fruto, que pretendo tires deste morgado, o que é dos de maior rendimento, se for bem administrado, porque sendo temporal, o seu produto é eterno. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco foi vigário de Cristo, pregou e animou as almas para a virtude e legou aos descendentes um exemplo edificante. De sua grande família governamental, que se tornou o talvez mais extenso e vetusto tronco familiar da política de Minas, descendem governadores, ministros de Estado, magistrados notáveis, juristas talentosos, médicos ilustres, escritores renomados, artistas famosos e tantos outros vultos eminentes, vivos e mortos, que seria longo enumerar. De sua vasta descendência, que tanto se destacou nas letras, na política e na justiça, enaltecemos também os nobres homens e mulheres que no silêncio do cotidiano trabalham sol a sol, nas lides do campo ou da cidade, todos honrados pais e mães de família, devotados cristãos, que mantêm viva e sempre vigorosa a chama da fé, vivendo em tudo os ensinamentos legados pelo grande patriarca. Celebrar o aniversário dos 300 anos de uma pessoa é motivo de muita alegria. Celebrar o tricentenário de nascimento do colossal Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco é uma honra e uma alegria ainda maiores. É o orgulho de tanta gente, sobretudo para todos nós, seus descendentes. Renovando sinceros agradecimentos ao ilustre presidente, Dr. Hugo de Castro Machado,
pela confiança com que nos distinguiu nesta noite memorável, desejamos que o caráter firme, o valor moral, o espírito de honradez, civismo e patriotismo do Padre Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco nos inspire sempre na busca constante da felicidade e na construção de uma pátria ainda melhor para se viver. Muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência.